são mútua. Portanto, vimos que isso exige ter dois circuitos, né? O circuito 1 e o circuito 2, e para calcular o coeficiente de indução mútua, nós sabemos que para um lado e para o outro é igual, portanto, no fundo é o princípio de reciprocidade, e, portanto, vimos que, normalmente, nós, mesmo não havendo qualquer corrente no circuito, nem no circuito 1, nem no circuito 2, nós temos que meter uma corrente fictícia num dos circuitos, que temos que saber exatamente qual é, e a partir daí calculamos o M. Okay? Portanto, vimos o exemplo de um solenoide, só para nos situarmos outra vez. Portanto, quando tínhamos um solenoide com um comprimento bastante grande, vimos que podia, e tínhamos no nosso caso uma espira nesta posição, com uma área A. Portanto, neste momento não temos nenhuma corrente a passar no circuito, ok? Só que para calcular o M, então temos que inventar uma corrente que pode ser meter na e calcular, meter na espira e calcular a força eletromotriz induzida no solenoide ou o contrário. Portanto, a técnica para calcular o M, nós o que é que fazemos? Metemos sempre uma corrente e vamos pôr I1, essa corrente provoca um campo, do campo há um fluxo no circuito 2 e isto provoca uma força eletromotriz no circuito 2 que era dado por esta expressão. Portanto, a força eletromotriz Estão-me a ouvir corretamente agora ou não? Sim, sim. Sim? Parece que aqui houve aqui um pequeno percalço. Ok? Sim. Portanto, estávamos então a dizer que a força eletromotriz no circuito 1, no circuito 2, é proporcional à derivada do circuito 1 e vice-versa. Ok? E, portanto, e posso fazer o contrário, não é? Posso meter a corrente no circuito 2, isso provoca um campo que eu chamei B2, isto provoca um fluxo no circuito 1 e, consequentemente, uma força eletromotriz no circuito 1, que é a derivada que é proporcional à derivada no circuito 2. Okay? Este M é igual àquele M, que era o tal princípio da reciprocidade. Portanto, nós vimos que, neste caso particular, nós tínhamos que meter uma corrente no solenoide, ok? Porque isso provocava um campo que era constante, e, portanto, a partir daí, eu sei que tenho aqui um campo que é constante, ok? E, portanto, é fácil calcular o fluxo que passa naquela espira e, consequentemente, a força eletromotriz induzida e, portanto, o M. E, portanto, vimos também que o contrário não é possível. Portanto, se metêssemos uma corrente nesta espira, o campo produzido para a espira, ou seja, se fizéssemos ao contrário, nós tínhamos que o campo, vou pôr aqui na espira, nós já vimos que o campo da espira, que é aqui no meio, é assim, mas depois começa a formar qualquer coisa assim. Okay? E estas curvas nem sequer são circunferências. E, portanto, se eu metesse a corrente aqui, provocava este campo e, portanto, era impossível calcular o fluxo que passa dentro do solenoide. Uma espira, está aqui uma colega, o que é uma espira? Uma espira pode ser
um círculo, uma circunferência, um anel só, pode ser um anel de corrente. Então, claro, existe, claro que existe. Eu pego num bocado de cobre, num fio de cobre, dobro o cobre, faço uma espira redonda, faço uma espira assim. Ou posso fazer quadrada, pego num fio de cobre, faço um quadrado, tenho uma espira quadrada. Não, esta espira, portanto, o que é que acontece? Neste caso nós estamos a calcular o M, ok? Neste momento não há corrente nem na espira, nem no solenoide, ok? Eu, para calcular o M, tenho que inventar, portanto, criar uma corrente fictícia, que neste caso já vimos que tenho que a meter no solenoide para calcular o M, ok? Isso é uma coisa. Agora, se eu meter uma corrente, portanto, ou seja, eu para calcular o M, obrigatoriamente tenho que meter a corrente fictícia, que essa corrente não existe, tenho que meter no solenoide. Ok? Pronto, imaginem que eu faço estas contas, e já fizemos isso ontem, e então calculamos exatamente o M. Ok? Portanto, o M daria qualquer coisa, já não me lembro o que é que dava, mas dava μ0, N sobre L vezes π² quadrado, não é? É isso okay? mesmo. Tá? Portanto, isto era o M que nós calculávamos para este sistema, que é uma espira e um solenoide, ok? Neste momento não há corrente em lado nenhum. Só que eu criei uma corrente para poder calcular o M, ok? Tenho o M. Agora, digo a seguir, agora vou meter uma corrente, eu vou meter uma corrente mesmo na espira. Ok? Vamos chamar, então aqui, vamos chamar a este. Portanto, eu vou escrever aqui, outra vez a expressão que tínhamos escrito ali. Portanto, o que é que eu estou a dizer? Que a força eletromotriz induzida na espira, ok? Se eu meter uma corrente no solenoide, vai ser menos M vezes a derivada do I do solenoide, ok? Em ordem ao tempo. Estão a ver? Portanto, isto é se eu meter uma corrente no solenoide, calculo a força eletromotriz induzida na espira, porque eu já sei o M. Ok? Agora eu digo... Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou não? Mas a avó vai-te buscar, à A escola. À 1h30, não é? Diz. A avó não vai buscar nada. Tenho que calar aqui o pessoal. 8? Ok. Pronto. O problema da avó já deve ter sido resolvido. Vamos passar agora para o problema da força eletromotriz induzida. Portanto, eu meto uma corrente no solenoide. Imaginem que eu digo que no solenoide, que meto uma corrente no solenoide, agora meto uma corrente mesmo, não é fictícia. Ok? Meto uma corrente que pode ser, por exemplo, imaginem que o I no solenoide, que era dado, e eu digo que é, por exemplo, 5 mais 4t, ok? Está a variar no tempo. Certo? Então, qual seria a força eletromotriz induzida na espira? Seria menos M, que é aquele valor, μ0, N sobre L, π², vezes a derivada da corrente. Derivada disto, ok? Certo? Que é corrente no solenoide. Portanto, vai dar vezes 4. Ok? Que é a derivada disto. Isto é uma constante, fica a derivada de 4t, 4, ok? Isto é força eletromotriz induzida na espira. Ok? E eu, para medir esta força eletromotriz, tinha que pegar na espira, ok? A espira era assim, tinha que abrir aqui e pôr aqui um voltímetro. Ok? Este voltímetro aqui vai medir a força eletromotriz induzida na espira, que seria esta aqui. Ok?
Agora, em casa, toda a gente está a perceber? Agora vamos fazer o contrário. Vamos meter uma corrente na espira. Aqui estou a meter no solenoide. Agora vou fazer o contrário. Vou meter uma corrente na espira e calcular a força eletromotriz induzida no solenoide. Ok? Pronto. Então, como é que fica esta expressão? Força eletromotriz induzida no solenoide seria menos M vezes a derivada da corrente da espira, ok? Estão a ver? Ok? Tá? Eu agora vou dar uma corrente na espira. Imaginem que a corrente na espira era, sei lá, 24 menos T. Isto é corrente que eu meto na espira. E vou calcular a força eletromotriz induzida no solenoide. Estou agora realmente que existe, ok? Como é que eu faço? Força eletromotriz induzida no solenoide vai ser menos M, que é o mesmo, não é? μ0 N sobre L vezes π a quadrado. M vezes a derivada da espira, que é a derivada disto que está aqui. Que daria menos 1. Volts, ok? Isto mete em volts. Certo? O M que eu usei agora foi o mesmo M que eu usei antes. Porque é igual para os dois lados. Se eu quisesse realmente medir esta força eletromotriz, eu tinha que ir às extremidades do solenoide, que é assim. Ok? E ligava aqui um voltímetro. Certo? E vou medir exatamente esta força eletromotriz induzida, esta que se mede em volts. Está claro? Portanto, uma coisa é as correntes que eu meto. Pode explicar o menos 1? É o menos 1 que vem de cima também? O quê? O quê? O menos 1 é aquele menos que vem do menos M de cima? Não, é a derivada disto. Está a ver aqui? O M, o M é isto que está aqui. Este menos é este menos. Isto aqui é a derivada desta corrente. Qual é a derivada disto? Isto é uma constante. Derivada de menos T dá menos 1, não é? Está percebido ou não? Sim, obrigado, professor. Ok? Portanto, este menos 1 vem da derivada. E não é aquele menos. O menos está aqui. Por este menos com este menos ia dar um mais, não é? Não interessa. Não estou a perceber a pergunta. Há aqui uma colega que está a fazer uma pergunta, eu vou tentar perceber. Sim. É o campo criado pela espira. Não, mas vamos lá ver se a gente se entende. Perceberam isto? Vamos voltar outra vez atrás. Parece que há aqui uma confusão. Que é, eu tenho o solenoide, ok? Eu tenho o solenoide aqui e tenho uma espira. Não tenho nenhuma corrente em lado nenhum. Ok? Quero calcular o M. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que meter uma corrente. Ou meto a corrente na espira ou meto a corrente no solenoide. Ok? Pronto, já vi que se meter a corrente no solenoide, o campo é este campo preto. Certo? E esse campo existe independentemente de estar aquela espira lá ou não. Mesmo sem espira, o campo é o campo criado pelo solenoide. Certo? O campo aqui seria assim. Constante, que nós já calculamos. Certo? Portanto, se eu quiser calcular o fluxo dentro da espira, aqui, é fácil. Certo? Qual é o ângulo que faz o B com o DS? O DS é perpendicular à área, perpendicular à superfície. O B com o DS é sempre zero. Certo? Portanto, eu quando calculo o fluxo na espira, tenho que fazer isto. Ok? Bem, isto é o fluxo na espira. Vou pôr aqui espira. Este é o B do solenoide, ok? Porque eu estou a meter a corrente no solenoide.
Mete a corrente no solenoide, o solenoide cria um campo, esse campo entra dentro da espira. E, portanto, cria um fluxo dentro dessa espira, dentro daquela superfície limitada pela espira, ok? Portanto, e isto é fácil. Porquê? Porque isto aqui, o B do solenoide é constante, certo? Fica B do solenoide, vezes ds, vezes cosseno de zero, certo? Porquê? O B e o ds são sempre coincidentes. Ainda por cima, o B é constante, sai para fora do integral e, portanto, fica logo B vezes a superfície. B do solenoide, vezes a superfície da espira, certo? Ok? Nós estamos a calcular o fluxo na espira, provocado pelo campo do solenoide. Certo? Portanto, isto é fácil de fazer. Agora vamos tentar fazer ao contrário. Ok? Vamos meter a corrente na espira. Ok? O que é que acontece? Vou pôr aqui a espira um bocado maior, para a gente conseguir ver como é que é o campo. E vou pôr aqui o solenoide, que ainda é maior, não é? O solenoide seria uma coisa assim. Certo? Agora, vou meter uma corrente na espira. Corrente aqui, na espira. Ok? Como é que é o campo criado pela espira? Aqui no meio vai ser assim. Aqui vai ser assim. Aqui vai ser assim. Ok? Agora, meto a corrente na espira. Para já, sei calcular o campo aqui, é fácil. E aqui também sei. No eixo, que é fácil. Aqui não sei. Não sei quanto é que vale este campo aqui. Nem sei aqui. E neste momento tenho um campo assim, B, e tenho um ds assim. Certo? Portanto, eu não sei quanto é que é este ângulo. Certo? Portanto, é impossível calcular o fluxo no solenoide. Ok? Portanto, isto mostra que, nessa situação, a corrente fictícia que eu meto tem que ser no solenoide. Se meter na espira, eu não consigo calcular. Está claro ou não? Pronto. Então agora, vamos ver, por exemplo, outro exemplo. Vou desenhar aqui isto a 3 dimensões. Imaginem que eu tenho aqui uma espira assim. Ok? Grande. E aqui no meio tenho outra espira assim. Esta tem raio A, esta tem raio B. Ok? Estão a ver? E eu vou dizer que o A é muito maior que o B. Ok? Tá? Eu vou desenhar isto visto de cima. Aqui neste quadro. De cima e pode ser de lado também, ok? Portanto, se eu visse de cima, tenho uma espira aqui, B. E tenho aqui uma grande. Assim, ok? Tá? Se eu vir de lado, via uma espira, esta espira grande, e depois esta aqui no meio a pequenina. Certo? Estão a ver? Aqui será B e aqui será A, ok? Estão a ver? Estamos a ver a espira de várias posições. Quero calcular o coeficiente de indutância mútua, outra vez. Agora só tenho duas hipóteses. Ou meto a corrente aqui e vejo a força eletromotriz induzida ali, ou meto a corrente aqui e vejo a força eletromotriz induzida aqui. É grande. Certo? Portanto, se vocês repararem, quando eu digo que o A é muito maior que o B, é dizer que essa espira aqui é muito pequenina. Ok? É como se essa espira estivesse no centro. Só no centro. Tão pequenina, que eu posso dizer que aqui o campo é assim. Se eu meter uma corrente aqui, não é?
Portanto, vou meter a corrente na grande e vejo o campo na pequena, ok? Certo? Se esta espira for muito pequenina, eu desenhei aqui um bocado grande para vocês verem, mas se for só um ponto, quase, for muito pequeno, o que é que acontece? Só tem esta linha de campo. E, portanto, só tem este campo que está a passar aqui. E este campo no centro da espira, criada pela grande, é fácil de calcular. Certo? Portanto, o que é que acontece nesta figura aqui? É como se eu tivesse assim um campo aqui, okay? Criado pela espira grande. Portanto, que visto aqui, vamos imaginar que o campo seria assim. Ok? Este é o campo provocado por uma corrente aqui assim. Certo? Portanto, isto é, se eu meter a corrente na espira grande, vou ter na espira pequena só praticamente uma linha de campo, portanto será um campo que está a passar aqui, que eu sei calcular facilmente. Certo? Portanto, ou seja, vou calcular o campo provocado pela corrente da espira grande. Ok? Como é que eu fazia? Eu vou desenhar aqui, outra vez. Portanto, o que é que eu estou agora a fazer? Tenho uma espira assim, só, com uma corrente, portanto faço sentido indiferente, ok? Vamos pôr assim, por exemplo. E vou calcular o campo aqui no centro, que já fizemos. E no caso da espira, vimos que temos que usar a lei de Biot-Savart. Não podemos usar a lei de Ampère, ok? Portanto, vamos escrever a lei de Biot-Savart, calcular o campo no centro da espira. E estamos a calcular só no centro da espira, que é onde conseguimos calcular. Nós é fácil calcular o campo aqui, no eixo também é relativamente fácil, mas fora do eixo não há hipótese. Portanto, lembram-se, escrevemos a lei de Biot-Savart. Se não se lembrarem, temos aqui um DL coincidente com o I, não é? Uma coisa elementar. Temos este R que aponta do elemento de corrente para o ponto onde estamos a calcular o campo. E, portanto, aqui vemos que o campo vai ser assim, não é? Ok? Este sobre aquele, DL vezes R. Ou meter uma corrente aqui, a mesma coisa. Vai ser assim. Portanto, o campo entra assim. Certo? Pronto. Então, vimos também que este ângulo é sempre 90 graus. Se eu puser um DL aqui, o R vai ser assim. Tá? E, portanto, o ângulo faz sempre 90 graus. Portanto, quando eu vou calcular o módulo disto, vimos que o módulo será μ0i sobre 4π dl, módulo de R é 1, vezes seno de 90, que é este ângulo aqui, que é sempre 90. Certo? Isto vai dar 1, isto vai dar 1, e, portanto, isto, ficamos com o campo dB, dava μ0i dl sobre 4π. Se eu quiser agora o campo, tenho que fazer a integração. Ou seja, tenho que somar os campos provocados pelos vários DLs ao longo disto. Portanto, faço um integral. O R ao quadrado é 1. Como? O R ao quadrado é 1. O R... falta aqui um... Não, falta aqui um R ao quadrado. O R terá esta distância, não é? Nós vimos que era a distância do ponto. Portanto, neste caso, o nosso R era A. Ok? Portanto, quando eu calculo o campo produzido por isto tudo, vai dar o integral daquilo, tá? Que é μ0i sobre 4π A quadrado, não é? E o dl. E o dl vai ser este aqui. Esta volta. Certo? Que vai ser de 0 a 2πa. Portanto, começa aqui. Vou somar os dl's todos. Vou dar a volta completa. Dá perímetro da circunferência. E, portanto, isto é tudo constante. Sai para fora. E calculo o campo
no centro da espira, provocado pela espira grande, ok? E estou a calcular o campo no seu centro. Portanto, isto vai dar o campo, vai dar μ0i sobre 2a, não é? Pronto, isto é o campo no centro da espira. Ó, professor, antes do seno de 90, o que é que está escrito? É 1. O quê? O quê? Antes do seno de 90, está escrito que DL vezes Q? 1? 1 é o módulo do R. Portanto, eu estou a calcular o módulo disto. Portanto, o módulo disto, isto são constantes, e portanto fica o módulo disto. Certo? Módulo DL, que é este aqui, módulo de R, que é 1, seno de 90. Portanto, eu estou a calcular o tamanho do vetor, o módulo daquele vetor. Okay? E quando eu tenho o produto externo dos vetores, ou o produto vetorial, é módulo do vetor, vezes o seno do ângulo. E, portanto, daqui determino o campo no centro. Ok? Pronto. Agora, a seguir, já calculei o campo. Portanto, meti corrente na grande, calculei o campo no centro, por acaso era para lá, mas tanto faz, não interessa, porque estas correntes são fictícias. E, portanto, já tenho o campo aqui e agora vou calcular o fluxo aqui. Fluxo na pequena. Ok? Portanto, fluxo na pequena vai ser isto. Temos aqui um produto interno, o B está aqui e o ds é perpendicular à superfície. Portanto, o ds vai ser assim. Certo? Perpendicular a esta superfície. Portanto, coincidente com o B. Ok? Portanto, coincidente com o B significa que o ângulo é 0. E, além disso, o B é constante. Porquê que o B é constante? Porque o B é só aqui no centro que eu estou a calcular. Porque esta espira é muito pequenina. Certo? Portanto, isto fica logo B, integral de B, que foi o que nós calculamos. μ0i sobre 2a. ds vezes cosseno de 0. Ok? Isto dá 1, constante sai para fora. Vai dar μ0i sobre 2a, integral de ds, o integral de ds dá a superfície. Certo? Portanto, fica μ0i sobre 2a, vezes superfície. Qual superfície é que é? É esta superfície onde eu estou a calcular o fluxo. Ok? Que vai dar πb quadrado. Certo? Ok? Portanto, no fundo, o fluxo aqui dentro vai ser só o campo vezes a área. Ok? Portanto, vou reescrever aqui. Vou reescrever aqui o que é que nós obtemos no fluxo. Ok? Ok, isto é o fluxo. E agora vou calcular a força eletromotriz induzida. Que é derivar isto. Ok? Força eletromotriz induzida é derivada do fluxo. Portanto, vou derivar isto. O que é constante? μ0 é constante, π é constante, B é constante, A é constante. Certo? Portanto, fica μ0 πb quadrado sobre 2A, que é aqui com o sinal menos, vezes a derivada da corrente. Que é uma corrente que não existe, que foi uma corrente que eu inventei. Certo? O que é o M? É exatamente isto. Ok? Claro? O que é que acontecia se eu fizesse ao contrário? Posso apagar? Em casa, estão a perceber isto?
Sim, professor. Sim, professor, sem problema. Pronto, vamos ver o que é que aconteceria se eu fizesse ao contrário. Aqui é fácil, eu vou desenhar aqui. Portanto, nós tínhamos assim, vista de lá, temos esta espira grande, não é? Que é assim, uma espira grande, e depois tenho aqui no meio, aqui a espira pequena. Certo? Eu meti corrente na grande, nesta grande, que estou a ver de lado, só que tenho aqui um campo aqui e calculo o fluxo que passa ali. Certo? Se eu fizesse ao contrário, tenho aqui a espira grande e vou meter aqui a espira pequena. Aqui assim. O que é que acontece? Eu tenho que calcular o fluxo que passa na espira grande. Como é que é o campo criado por esta? Aqui vai ser assim, mas aqui vai ser assim. Mais ou menos. Qualquer coisa assim. Ok? Portanto, é impossível eu calcular o valor do campo neste ponto. E neste ponto. E neste ponto. Portanto, eu não consigo calcular o fluxo que passa através da espira grande se meter a corrente na espira pequena. Estão a perceber? Portanto, vimos o caso de um solenoide. Porquê que a gente mete um solenoide? Sabemos que no solenoide o campo é constante. Se temos uma espira grande, o campo no seu centro é constante. O campo da espira pequena no centro também é constante. Aqui é constante. O problema é que depois eu tenho que calcular o fluxo na espira grande. Ok? E isso é impossível. Ok? Está claro? Está claro? Sim, sim. Se aqui, por exemplo, em vez de uma espira tivesse N espiras, o M vai multiplicado por N, não é? Porque o fluxo passa numa espira, 2 espiras, 3 espiras. Tenho que multiplicar pelo número de vezes que passa dentro das várias espiras, ok? Está claro? Tá? Então, agora, vamos falar numa coisa que é importante e que vocês têm que estar com atenção, porque é fácil, mas é preciso perceber. Portanto, nós dizemos então, isto é a lei de Faraday, não é? Ou lei da indução. E agora vamos falar numa lei que é a lei de Lenz, que tem a ver com este sinal que está aqui. O que é que isto quer dizer? A lei de Lenz, no fundo, tem a ver com aquele sinal. Que diz que quando eu tenho um fluxo a variar, quando eu tenho um fluxo qualquer que está a variar, eu vou ter uma força eletromotriz induzida. E se aquilo for um circuito fechado, vai haver uma corrente. Ok? Portanto, o que é que acontecia? Imaginem que eu tenho uma espira aqui. Ok? Eu, se quiser medir a força eletromotriz induzida, tenho que abrir aqui e meter aqui um voltímetro, certo? E vai haver aqui uma diferença de potencial, que é a força eletromotriz induzida. Ora, essa diferença de potencial vai criar uma corrente aqui. Portanto, se isto estiver assim fechado, okay, se for uma espira fechada, o que vai acontecer é que vai haver aqui uma corrente induzida. Ok? Por efeito da tal força eletromotriz induzida que apareceu. Apareceu uma força eletromotriz induzida, que é, por exemplo, 5 volts. E isso, 5 volts aplicados aqui, faz andar aqui uma corrente. E essa corrente ou anda para um lado ou anda para o outro. Ok? E o que é que diz a lei de Lenz? Diz que o sentido da corrente tem que contrariar a variação de fluxo. Ok? Vamos ver com um exemplo. Ou com vários exemplos. Porque isto é um bocado
há sempre alguma confusão que se gera aqui. Imaginem que eu tenho uma espira aqui, ok? Aqui. E eu agora tenho um campo magnético que está a entrar dentro desta espira. Ok? Vou pôr um campo assim. Se este campo fosse constante, a força eletrómotriz induzida é zero. Certo? Portanto, este campo, eu não sei como é que se cria este campo, pode ser criado por uma corrente ou por um ímã, não interessa. Se o campo estiver a variar, o fluxo varia, se o fluxo varia, esta derivada dá um valor qualquer. Se o fluxo não variar, se for constante, isto dá uma derivada zero e, portanto, não há força eletrómotriz induzida. Portanto, para haver força eletrómotriz induzida tem que haver um fluxo que está a variar no tempo. Vamos imaginar que então este B está a entrar dentro desta espira, um campo magnético. Portanto, há aqui um fluxo. Certo? Vamos imaginar que o B aumenta. Aumenta para lá, ok? Aumenta para lá, não é? Não é para aumento. B aumenta. O campo está para lá e está a aumentar no tempo. Está a aumentar. Portanto, o que acontece? Se o B aumenta para lá, o fluxo aumenta para lá. Certo? O fluxo é o que entra aqui dentro. Imaginem que o B está a aumentar, em função do tempo. Vem uma reta. Aumenta. B aumenta. Se o B aumenta, o fluxo aumenta. Se o fluxo aumenta, vai haver uma força eletrómotriz induzida. E então vai haver ali uma corrente. Para que lado é que é a corrente? Essa corrente tem que impedir que o fluxo aumente. Tem que contrariar a variação de fluxo. Se o fluxo está a aumentar para lá, eu não posso deixar aumentar para lá. Tenho que contrariar a variação do fluxo, não é do campo. Portanto, eu vou contrariar a variação do fluxo. Ok? Portanto, está para lá, está a aumentar, e eu, para contrariar, tenho que fazer um para cá. Certo? Tenho que fazer um campo para cá. Para fazer um campo para cá, tenho que ter uma corrente assim. E induzida vai ser assim. Porquê? Anda assim, zoom, saca rolhas, vem para cá. Portanto, o campo induzido está a ser para cá. Está a contrariar este que está a aumentar. Este está a aumentar para lá e esta corrente não deixa aumentar. Tenta contrariar o aumento. Portanto, a corrente induzida vai ser assim. Está claro? Vamos ver outro exemplo. Posso apagar? Atenção que isto é preciso pensar. Portanto, temos que contrariar a variação do fluxo, ok? Então vamos pôr agora exemplo. Outro exemplo. Vou pôr uma espira, um campo para lá, na mesma. Não, para cá. Agora vamos pôr um campo para cá. Campo para cá. Aumentar outra vez, ok? B aumenta, ok? Aumenta neste caso para cá, certo? O campo está assim, para cá, e está a aumentar. Aumenta. Eu não posso deixar. Se não posso deixar, tenho que fazer um campo para lá. Certo? Para fazer um campo para lá, como é que tem que ser a corrente? Tem que ser assim. Certo? Porquê? Esta corrente anda assim, cria um campo para lá. Que é para não deixar este aumentar. Certo? Agora, passo seguinte. Posso continuar? Estão a perceber isto? Em casa, o pessoal, está a seguir? Sim. Então agora para ficarmos baralhados. Professor, basicamente a ideia é que a corrente altera o seu sentido de modo a gerar um campo que contraria o campo magnético. Não, aí é que está o erro.
nós não vamos... Aliás, vamos ver um exemplo. Eu tenho que contrariar a variação do fluxo, não tenho que contrariar o campo. Ok? Ok. Mas vamos ver aqui um exemplo. Tenho uma espira, o campo para lá, ok? Agora, B diminui. Ok? B é para lá, mas está a diminuir. Ok? Eu tenho um campo para lá que está a diminuir. Eu não quero deixar diminuir. Então, para não deixar diminuir, eu tenho que fazer um campo para lá. Certo? E, portanto, tenho que pôr uma coisa assim. Estão a ver? O que é que faz esta corrente? Faz um campo para lá. O campo induzido vai ser assim. Estão a ver? O campo induzido tem o mesmo sentido do campo inicial. Portanto, este campo não está a contrariar aquele campo. Está a contrariar é a variação do campo. Porque o campo está a diminuir e eu não posso deixar de diminuir, ok? Estão a ver a diferença? Para responder à pergunta que o vosso colega estava a fazer. Eu tenho que contrariar a variação. Não tenho que contrariar o campo. Ok? Estão a ver aqui, neste caso? O campo era para lá e o campo induzido também é para lá. Portanto, este campo não está a contrariar aquele campo. Mas como este estava a diminuir, eu não posso deixar de diminuir. E, portanto, tenho que fazer um campo para lá para não deixar de diminuir. Igual. Qualquer que seja a espira, quadrada, retangular, formato qualquer, não interessa. É sempre igual. Ok? Vamos ver outro exemplo. Quando não perceberem... Pronto, então vamos pôr aqui uma coisa que não é uma espira. Uma coisa assim. Tanto faz, é igual, ok? E o campo para cá. O campo é para cá. Mas diminui. Ok? O campo está para cá, mas está a diminuir. Ora, eu não posso deixar de diminuir. Se eu não posso deixar de diminuir, tenho que criar um campo para cá. Certo? Para criar um campo para cá, tenho que ter uma corrente assim. Porquê? Esta corrente assim faz um campo assim. Ok? Estão a ver? O campo induzido tem o mesmo sentido do campo inicial. Portanto, não está a contrariar este. Está a contrariar é a variação que é diferente. Ok? Está claro? Ou seja, ao contrariar a variação, tenta sempre manter a magnitude do campo original. Exato. Se ele estiver a diminuir, ele não deixa diminuir. Ok? Se ele estiver a aumentar, ele não deixa aumentar. Tenta mantê-lo como ele está. Tal como está a dizer, ok? Está claro? Lei de Lenz. É importante a gente saber para que lado é que é corrente, no fim de contas. Ok? Tá? Posso apagar? Sim. Alguma dúvida? Alguma dúvida em casa sobre isto? Por exemplo, vamos ver uma coisa assim. Imaginem que eu tenho uma coisa assim. Ok? Isto é um fio. Ok? E tenho em cima deste fio uma barra, aqui, que está a andar assim. Estão a ver? Está um fio dobrado. Tenho uma barra que está a andar para a direita. Ok? Vamos imaginar que eu tenho aqui um campo magnético aqui, B. Está a entrar aqui. Constante. Não varia no tempo. B, constante. Ok? Ou seja, não varia no tempo.
O que é que está a variar aqui? Está a variar aquela área. Certo? Esta área que está aqui dentro está a variar, está a aumentar. Portanto, o fluxo que passa aqui, dentro desta coisa, vai variar. Porquê que o fluxo varia? Porque a área varia. Não é porque o V varia, o V está constante. Ok? O que é que vai acontecer? O fluxo está a aumentar para lá, certo? Porquê que o fluxo está a aumentar? Porque a área está a aumentar. Ok? Então vai haver aqui uma corrente, ou vai ser assim, ou vai ser assim. Para que lado é que vai ser a corrente? Como o fluxo está a aumentar para lá, certo? Porquê que está a aumentar para lá? Porque a área está a aumentar. Ok? O fluxo está a aumentar para lá, eu tenho que criar uma corrente que crie um campo para cá. Certo? Que vai ser assim, não é? Estão a ver? Porquê que vai ser assim? Anda assim, faz um campo, saca rolhas, para cá. Certo? Portanto, o B induzido vai ser assim. Ok? Que é para contrariar o aumento de fluxo que resulta, neste caso, não do aumento do B, porque o B é constante, mas do aumento da área. Portanto, nós não estamos também a contrariar a variação do B. Estamos a contrariar a variação do fluxo, sempre. Ok? Portanto, aquilo que interessa é a variação do fluxo. Neste caso, o B é constante, mas o fluxo está a aumentar. Certo? Se esta coisa estivesse a andar ao contrário, era exatamente ao contrário. Porque se estiver a andar assim, podemos experimentar aqui, já agora. Tenho isto uma coisa assim. E tenho então aqui uma vara que está a andar para este lado. Vamos pôr outra vez um campo para lá. O que é que está a acontecer aqui? A área diminui. Logo, fluxo diminui. Ok? Portanto, se o fluxo diminui, eu não posso deixar de diminuir. Certo? Portanto, para que lado é que há de ser a corrente? Vai ser assim. Ok? Porquê? Assim, cria um campo para lá. Ok? Porquê? Porque eu não quero deixar de diminuir o fluxo. E o fluxo está para lá, mas está a diminuir. Ok? Portanto, lei de Lenz é ver basicamente qual é o sentido da corrente. O sentido da corrente é tal que sempre a variação de fluxo e não a variação do campo. Esse é um erro muito comum. Ok? Estou, pode-me só responder uma pergunta? Sim. O quê? Se o campo magnético original tivesse trocado, tivesse a ir para cá, como é que Sim. variava o fluxo? Em qual caso? Neste caso ou naquele? Em qual deles? No primeiro caso. Aqui? Neste lado? Então vamos fazer isso. Pronto, então. Assim. Agora quero o campo para cá, é? Está-me a dizer, é isso? Essa era a minha dúvida, setor. Mas quero o campo para cá? Se não há dúvidas, aqui não há dúvidas. Aqui só há certezas. Campo para cá. É isso. Atenção que este campo é o campo que já existe, ok? O que é que acontece aqui? O campo é para cá. Isto está a andar para a direita. O que é que está a acontecer ao fluxo? Está a aumentar. Certo? Está a aumentar para cá. Ok? Porque o campo é para cá. Portanto, eu para não deixar aumentar para cá, tenho que criar um campo para lá. Ok? Tenho que fazer qualquer coisa assim. Está a ver? E para isto ser assim, tenho que ter uma corrente assim. Está a ver? Agora veja, compare com o anterior. Está exatamente ao contrário. Está a Professor, ver? e
uma pergunta aí. Se esse campo que nós vamos introduzir, ele vai ter de variar no tempo. Não, esse campo nós não introduzimos. Quem introduz esse campo é esta corrente. Ah, ok. Nós só não criamos introduzimos nada. Nós não criamos nada. introduzimos este campo, ok? Ok. Este campo é que existe. E pelo facto de eu estar a mexer isto, vai haver uma corrente que vai criar um campo, que vai contrariar aquilo que eu quero fazer. Ok? Este campo não sou eu que o meto, é a corrente que cria este campo. Por isso é que se chama bem induzido. Ok. E este chama-se corrente induzida, resultante de uma força eletrómotriz induzida. Ok, está tudo ligado. Ok? Mas este campo não sou eu que meto. É o campo que é criado pela corrente para tentar contrariar a variação do fluxo. Ok? Que é uma coisa diferente. Mas o fluxo vai tentar manter, ou seja, o fluxo não vai ser sempre constante. Não, o fluxo Só aqui... é manter constante, certo? Não, o fluxo vai aumentar. O fluxo está a aumentar. E a reação do circuito é tentar evitar que ele aumente. Está a perceber? Se eu tiver uma situação em que o fluxo está a diminuir, okay, vai haver uma força eletrómotriz induzida, vai haver uma corrente. Essa corrente induzida vai tentar evitar que ele diminua. Ele nunca vai conseguir mantê-lo constante, porque eu aqui estou realmente... Sou eu que empurro isto para aquele lado, ok? Pego aqui numa força, puxo para ali. Posso ser eu até empurrar esta barra. Ela não vai sozinha. Eu empurro a barra. Ela vai para ali. Ok? No fundo, o que é que eu estou a fazer? Estou a transformar energia mecânica em energia elétrica. Certo? Porque eu tenho que empurrá-la, tenho que fazer força. Ok? Estou a fazer força. Estou a dar-lhe energia mecânica e essa energia mecânica vai transformar-se numa energia elétrica, uma corrente. Se eu ligasse ali uma lâmpada, a lâmpada acendia. Ok? E isto tudo tem a ver exatamente com o sinal menos, que é a tal lei de Lenz. Portanto, basicamente, a corrente induzida vai ser tal que vai criar um campo que tenta evitar que o fluxo varie. Se o fluxo estiver a aumentar, ela não deixa aumentar. Se estiver a diminuir, não deixa diminuir. Ok? Mais dúvidas? Em casa? Não há mais dúvidas? Portanto, a variação do fluxo pode ser conseguida de várias maneiras, não é? Já vimos. Variação do ângulo, variação do B ou variação da superfície. Neste caso, é um caso típico da variação da superfície. Ok? Nos casos anteriores que estávamos a ver, estávamos a variar o campo. Porquê? Porque variávamos a corrente que estávamos a meter ou no solenoide, ou na espira, ou numa coisa qualquer. Ok? São coisas... No fundo é a mesma coisa. O que nos interessa é a variação de fluxo. A maneira como se obtém, há várias maneiras. Neste caso é um condutor que se está a deslocar em cima daquela coisa. Da forma do U. Ok? Mais dúvidas? De casa? Não há? Dúvidas, pessoal, em casa? Para já nada, professor. Para já nada? Pronto, então, vamos pegar outra vez neste exercício e vamos tentar calcular mesmo. Imaginem que tem assim uma coisa assim. Temos então aqui uma barra, que anda com uma velocidade V. Vamos pôr este lado L, ok? O lado da barra. E vamos meter aqui um campo aqui assim. B, constante. Portanto, vamos tentar calcular a força eletrómotriz induzida na barra. O que é que temos que calcular? Do B, calculamos o fluxo, e do fluxo calculamos a força eletrómotriz. Ok?
Portanto, fluxo. Onde é que estamos a calcular o fluxo? Nesta área aqui. Certo? Vamos imaginar que este lado aqui é x. O que é que está a variar aqui? É o x. Está a aumentar. O campo é constante. Como é que é o ds? Perpendicular à superfície. Portanto, é coincidente com o b, certo? Portanto, eu vou pôr o ds para lá, mas podia pôr para cá. Exatamente a mesma coisa. Ok? Portanto, b constante. O b é constante dentro da superfície e é constante no tempo. Ok? Para ele sair para fora aqui, isto fica BDS sendo zero, não é? Que dá BDS. Para sair para fora, o integral de superfície, ele tem que ser constante na superfície, não é no tempo. Ok? O B até podia estar a variar no tempo. Mas desde que ele seja igual em toda a superfície, que é aquilo que estamos a dizer, constante na superfície, ele pode sair para fora. Atenção que isto aqui é constante. Isto aqui é constante, vamos por aqui. B é constante na superfície, ok? Só assim é que ele sai para fora do integral. Nós, por acaso, também pusemos B constante no tempo. Por acaso também é, mas podia não ser. E saía na mesma para fora do integral. Desde que seja constante na superfície. Não interessa se é constante no tempo, ok? Portanto, aqui fica B vezes S. Certo? E o S vai ser esta superfície, que, portanto, vai ser o X vezes o L. Certo? Portanto, já temos o fluxo, que é B, X, L. Nestas expressões não precisamos pôr o x em função do tempo, ou precisamos? Temos que pôr porque agora vamos derivar. Exatamente, o problema é esse. Porquê? Eu vou ter que derivar isto em ordem ao tempo. Para calcular o fluxo, a força eletromotriz, ok? Porque eu sei que a força eletromotriz vai ser menos dφ dt. Portanto, eu para derivar isto, tenho que pôr o x em função do tempo. Ok? Portanto, ficava B. Se a velocidade for constante, imaginemos que o V é constante, fica V vezes T, não é? Isto é o X. E vezes o quê? Vezes o L. Ok? Estão vendo? Agora vou derivar isto. B é constante, V é constante, L é constante, fica só a derivada, esta derivada, que dá V. O V também é constante. Portanto, isto vai dar menos B, L, V. Portanto, isto seria a força eletromotriz induzida. Quanto maior for a velocidade, maior a força eletromotriz induzida, que é lógico. Portanto, se aquilo estiver a andar devagarinho, a força eletromotriz é pequena. Se eu fizer rápido, a força eletromotriz induzida é grande. Certo? Há uns brinquedos que acendem umas luzes que uma pessoa faz por movimento. Vocês já repararam? Há uns que até têm... Isso é nas lojas dos chineses. Que tem um ímã, e tem um tubo, e tem uma espira. E o que é que a gente faz? Portanto, basicamente é uma coisa assim. É um tubo assim, e tem aqui umas espiras aqui dentro. Aqui. E depois tem aqui um ímã. Norte-sul. O que é que acontece? Este ímã pode-se mover, quando eu ponho aquilo assim, o ímã cai, zumba. Quando passa aqui, o que é que acontece? Como varia o fluxo, porquê que varia o fluxo? Porque isto está-se a aproximar, como se aproxima o campo aumenta. Certo? Portanto, como o campo aumenta, varia o fluxo aqui, isto está ligado a uma lâmpadazinha, um LED, acende. Quando isto passa aqui, acende. Depois vira ao contrário, isto cai outra vez, e ele acende.
Ok? Isso aí na loja dos chineses. Então, isto é exatamente a mesma coisa. O que é que está a variar? Está a variar o fluxo aqui dentro. Se eu pegar naquela tubo e fizer assim devagarinho, a luz quase não acende. Se eu fizer rápido, aquilo cai mais de gás, a velocidade aumenta, a força eletromotriz aumenta e, portanto, a luz é mais intensa. Se fosse quê? Cheio de fios? Sim. Exatamente. Não ia cair com a aceleração da gravidade. Aliás, eu posso-vos trazer na próxima aula uma experiência dessas. Se vocês pegarem, é giro, se pegarem num tubo de metal e meterem lá um ímã, ele cai devagarinho. Porquê? Porque vai haver uma força eletromotriz induzida, provoca uma força. Nós ainda não falamos nas forças. Ou já falamos? Não falamos. Falamos. Na força magnética, que é VB e aquela treta. Cria uma força exatamente que tende a contrariar a variação. Portanto, ou seja, eu meto o ímã dentro do tubo, ele vai cair. O facto de ele cair cria uma força eletromotrizida que tenta impedir. Portanto, faz uma força ao contrário. Portanto, ele para cair demora muito mais tempo. Portanto, a aceleração é muito mais pequena que a aceleração da gravidade. Ele até quase que é zero. Portanto, praticamente ele cai com velocidade constante. Ok? Isto é uma experiência simples de fazer. Portanto, tudo se baseia na técnica de contrariar. Tudo tem a ver com contrariar a variação de fluxo. Mais dúvidas aí em casa? Não há? Ficamos por aqui então e próxima semana vamos terminar esta parte de campo magnético e começar um pouco com os circuitos de corrente alternada. Está bem? Bom fim de semana. Bom fim de semana. Semana, professor. Com licença.